Paz do Senhor, irmão. Tudo bem? Bom dia a todos. Como sempre, é uma alegria estarmos aqui. Um prazer gratificante. Em especial nos últimos anos, nos quais eu tenho feito parte da Igreja Batista Liberdade, Jacarepaguá, e ter desfrutado do carinho do pastor, dos irmãos, de todos aqui. E, em especial, ter participado da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, irmão. Agora ficou legal, né? A voz já é fraca. Em especial, ter participado com os irmãos da Escola Bíblica Dominical. Em especial, eu tenho uma reverência importante para a Escola Bíblica Dominical, porque eu, antes mesmo de me batizar, de me converter de fato, eu frequentei a Escola Bíblica, né? Não do nosso modelo, mas à época, eu fiz uma espécie de escola bíblica, que era o catecismo na Igreja Católica, e eu me lembro muito bem do carinho, da fervorosidade que as irmãs ensinavam. Quem já fez catecismo sabe, né? Com todo respeito aos nossos irmãos católicos, o amor que elas têm pelas crianças, a dedicação, o zelo. E posteriormente, quando eu comecei a frequentar a Igreja de Nova Vida, no Largo do Tanque, a escola dominical era muito cedo, então havia uma distância considerável do culto para a escola dominical. Se eu não me engano, ela começava em torno de 8 da manhã, terminava 9, parava-se um período e o culto começava quase 10 horas, 9 e pouco. Então, de fato, os frequentadores da escola dominical eram aqueles que queriam estar ali. Então, tem uma conexão muito grande com a escola dominical. Não foi à toa que, depois que eu me formei na escola de especialistas, o desejo que eu tive no coração era de fazer um curso de teologia. Porque não era que eu queria saber mais do que os outros, pelo contrário, mas eu queria continuar a chama desse amor que ardia continuamente no altar. Em especial hoje, nós falaremos da relevância que a escola bíblica tem para a igreja contemporânea e, com simples, sinceras palavras, mas ao mesmo tempo eu vou tentar ser muito técnico e muito preciso na linguagem, de modo que eu gostaria da atenção, do cuidado e do grau máximo de responsabilidade para que você entenda e compreenda aquilo que nós queremos passar e aquilo que nós queremos mostrar para você. Que de fato a escola dominical ela tem origens importantes, ela tem impacto importante e ela, no século XXI, eu julgo assim, ela representa a identidade de uma igreja, ou pelo menos parte da identidade da igreja. Então nós vamos caminhar em 2 períodos, parte agora até umas 10, e posteriormente falaremos um pouquinho mais. Eu gostaria que você refletisse, que você vislumbrasse a importância que a escola bíblica dominical tem para a igreja contemporânea, mas que ela terá para as futuras gerações também. Olha que interessante. A nossa educação cristã em ação, como o irmão Nelson sempre comenta, o pastor também fala, ela tem o propósito de fazer com que a nossa educação seja não simplesmente uma educação que satisfaça o nosso ego, que alimente as nossas expectativas ou que enche a nossa botija de azeite. A educação cristã em ação ela só faz sentido se ela puder ser compartilhada com as outras pessoas. Não há ensino bíblico, não há educação cristã eficaz, eficiente, se ela não for compartilhada com os demais. O sal que há em você, ele só faz sentido se ele produzir gosto na vida de alguém, se ele produzir algo de novo, de impacto, de novidade. E a educação cristã tem esse propósito, fazer de você um agenciador do reino de Deus. E o nosso tema para esta manhã, que é a nossa educação cristã, passei um pouquinho aí. Antes mesmo do nosso tema, é claro, é uma frase que eu gosto muito. Eu não coloquei autoria pelo motivo de que eu não consegui observar nos livros deste teólogo, que é um filósofo / teólogo espanhol do século XIX. Eu não vi, Nelson, no livro dele essa frase. Possa ser que as traduções do livro dele para o português sejam poucas. Mas, como na faculdade os professores disseram muito, os leitores importantes falaram muito, e eu gosto muito dessa frase, que é do filósofo espanhol, ou pelo menos se atribui a ele, que é um filósofo espanhol, Jaime Balmes. Olha que interessante. A arte de ensinar a aprender consiste em formar fábricas e não armazéns. Como eu disse, eu serei técnico hoje. De repente, para alguns eu não posso ser tão profundo, mas eu quero ser técnico e mostrar a você como é importante o ensino,
a conexão do professor, do aluno e a mensagem que o aluno recebe na igreja e transfere para aqueles que estão ao seu redor, no mundo que ele vive. A arte de ensinar a aprender, ela consiste em formar fábricas e não armazéns. Certamente, somente o seu intelecto já conectou. Quem ensina, quem aprende, quem passa o seu conteúdo, ele promove no ser humano, não o armazém. Porque o armazém, ele estoca, ele absorve, ele guarda. Ao longo do tempo, irmão Nelson, pastor, o armazém, ele produz muita poeira. Produtos se tornam vencidos. Não quero pregar, mas a gente sempre dá aquele... O que adianta você ter uma grande bomba nuclear nas suas mãos ou um produto de altíssimo valor na sua residência se você não utilizar? Uma vez eu ouvi histórias de não sei se foi uma moça ou um rapaz, que comprou um carro zero, bonito à época. Ele estava com tanta preocupação de cuidar, de proteger o carro, que ele não saía nem com o carro da garagem. Ele tinha medo até de ligar. E o que aconteceu? O combustível apodreceu no tanque, os componentes do motor passou a não funcionar, ou seja, ele tinha uma grande potencialidade, mas ele fez com que o carro se tornasse um armazém. Ele estocou, ele guardou. Em contrapartida, a fábrica, que é o nosso objetivo, que é a produção do nosso conhecimento, ela transforma vidas, ela gera oportunidades. Nós falaremos alguns minutos à frente sobre a gigante revolução gloriosa, Revolução Inglesa, onde o êxodo rural foi importante, onde as pessoas deixaram o seu campo e foram para a cidade. O processo de fabricação foi acelerado. Aquilo que o ser humano fazia em um dia, a máquina passou a fazer em 1 hora. Voltando um pouquinho, senão vou acabar falando um pouco antes. A fábrica tem esse objetivo, de fazer de você um agente transformador. Você não pode ser um carro importado na garagem, com o tanque apodrecido no combustível apodrecido dentro do tanque. Um dos objetivos da Escola Bíblica Dominical em Ação é fazer de você um agenciador do reino de Deus. Eu quero mostrar a você que a questão de falar de Deus, de falar do Evangelho, de ensinar a mensagem, de pregar a palavra, não é um direito simplesmente, mas é um dever. É parte da sua natureza, uma vez que ela se encontra com a natureza do Verbo encarnado, que é de Cristo, entendeu? Uma vez que a sua natureza se encontra com o Verbo encarnado, que é Jesus, dentro de você forma-se um pequeno Cristo. E todo pequeno Cristo, ele é automaticamente propagador das boas novas e da boa semente. É impossível ser cristão e não ensinar. É impossível dizer que carrega parte do conteúdo do Evangelho e não falar do amor de Deus. Então a educação cristã em ação, ela tem esse objetivo, de fazer de você uma fábrica e não um armazém. O nosso tema propriamente dito é esse: a importância da escola bíblica dominical para a igreja contemporânea, a igreja do século XXI. Há quem diga que a igreja neotestamentária, a igreja dos 3 primeiros séculos, foi chamada de igreja primitiva. Eu, na verdade, digo que nós somos primitivos. Eles eram, irmão Nelson, extremamente evoluídos, porque eles fazem aquilo que muitos de nós não fazemos mais. Eles tinham tudo em comum, eles perseveravam, né, pastor? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Aí você observa que depois de tudo isso, por isso os milagres eram operados por intermédio dos apóstolos. É claro que eu não vou entrar no mérito aqui da extensividade dos milagres de Cristo no início e a sua representatividade hoje, não é a nossa questão. Mas que de fato os milagres no nosso meio diminuíram por muito, e às vezes a gente busca uma justificativa. Será que eu tenho que orar mais? Será que eu tenho que fazer o que mais? Lembra que a igreja, que eu não gosto de chamar de primitiva, eu chamo de igreja nascente, eles tinham um propósito, eles tinham uma marca, e a marca deles era a perseverança na doutrina dos apóstolos, o fundamento de Cristo. Falaremos sobre fundamento, sobre essência e outras coisas mais. E o nosso tema, se você não estiver enxergando, me perdoe a formatação que não foi ideal. Nosso tema para essa igreja contemporânea, para a importância da escola bíblica para a igreja contemporânea, é Romanos 15:4. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá bem para enxergar, né? Eu vou me limitar à parte A. É sempre bom lermos o versículo todo, mas eu queria que você focasse no primeiro momento. Até ali, o verbo ensinar. Mas eu vou ler tudo
para facilitar a nossa compreensão. Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da esperança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Gostei do texto, porque Paulo está querendo demonstrar para a igreja e para o império, a época dominante, para a igreja mais forte da época, a igreja política. O mundo antigo ele tinha algumas preponderâncias. A capital política do mundo antigo era Roma. Você sabe disso, você que analisa um pouco a história. A capital intelectual do mundo antigo era a Grécia, o berço da tese, da antítese, das guerras ideológicas de bate-papo. As capitais das navegações, havia as capitais das arquiteturas, a capital da medicina, mas a capital política, que era Roma, precisava de um fundamento, de palavra. Não era fácil convencer os romanos. Foi por isso que Paulo, sempre que se endereçou à igreja em Roma, ele sempre colocou a palavra como fundamento. A palavra que tinha poder de fazer a diferença. Foi por isso que ele externou. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Sabe o que ele está querendo dizer à igreja de Roma? Nós, proponentes do Evangelho de Cristo, nós temos uma referência. Nós sabemos de onde viemos. Nós temos o que ensinar, o que dialogar. A escola bíblica dominical, que é uma herança da igreja, ela nunca pode, melhor dizendo, perder a sua conexão, que os irmãos batistas, nós, sempre fazemos muito bem. É a revisitação de Cristo sempre. Beber da água, beber da fonte, sempre de Cristo. Sabe por quê? Porque ele é referência. Você não acha estranho, ou pelo menos você nunca percebeu, sempre que Moisés queria fazer uma grande obra, ou sempre que Abraão foi fazer uma grande obra, ou sempre que Deus se apresentava aos seus irmãos, ele falava assim: eu sou o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, para mostrar referência, firme fundamento e sólido. A escola dominical precisa de uma referência, de uma visitação. Os teólogos são importantes, preponderantes. As histórias que foram escritas acerca da Bíblia, os grandes livros elaborados são importantes. Mas a revisitação histórica que a escola dominical precisa fazer deve sempre se pautar no firme fundamento que é o Cristo, que é o Verbo encarnado. O mesmo Cristo que escreveu aos irmãos em Colosso: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Eu acho que é isso. Se os irmãos puderem projetar. Colossenses 2,9. Tem aí? Difícil mudar assim, né? Se não puder, tudo bem. É em Cristo que habita a plenitude corporal da divindade. Então, sempre lembrando, a revisitação. Aí, acertei, hein? Na sorte essa. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. A revisitação que a escola dominical deve fazer deve ser sempre em Cristo. Eu estou refazendo esses pontos tecnicamente bem tranquilo para mostrar para você que as mais influências que a Igreja de Cristo tem passado justamente porque perdeu a conexão com a escola dominical. Longe de mim, porque eu não tenho autoridade para isso, o pastor da igreja tem autoridade para isso, de citar alguma denominação ou alguma igreja ou algum grupo religioso. Será que você não percebeu que há grupos religiosos que não têm escola dominical? Isso não te incomoda? Não te assusta? Não te deixa estupefato? Sabe por quê? Porque a escola dominical, eu vou falar isso mais à frente, ela representa a cara da igreja. Não é assim, pastor? Do jeito que a igreja cuida da sua escola dominical, é o jeito que a igreja é. Se ela tem profundidade na palavra ou não, se ela tem cuidado com os idosos, com as crianças. A perda de conexão da igreja com a escola dominical não pode produzir bons frutos. É por isso que Paulo, insistentemente, eu remeto a Romanos, está dizendo: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Ele está dizendo: irmãos, em Roma, eu tenho referência. Tudo bem que eu fui instruído aos pés de Gamaliel, catedrático na arte do judaísmo, habilidoso nos grandes debates, mas ele tinha uma referência, ele tinha uma experiência com Deus. Ele tinha de onde passar a sua informação. A importância da escola dominical para a igreja contemporânea é porque a escola dominical é um fio condutor que representa a conexão
da igreja com o verbo encarnado. Está entendendo como é que o negócio não é brincadeira? Quando eu digo escola dominical, fala do ensino cristão da palavra. Ela reconecta a igreja com o verbo encarnado. Vamos prosseguir. Estamos muito devagar? Se quiser, a gente acelera um pouquinho. Estamos caminhando legal, né? Eu quero ser técnico para que você nunca esqueça esse momento da importância deste tempo. A escola dominical é importante para qual igreja? De qual igreja nós estamos falando? Só denominações diferentes? Eu quero dividir essa igreja em pelo menos 2 ramos. Nós temos a igreja como organização e a igreja como organismo. Aqueles que leram bons livros, boas histórias, participaram da escola dominical por alguns anos sabem basicamente aquilo que nós estamos querendo dizer. Qual a importância que esta escola dominical que nós estamos defendendo, pregando, ajudando e ensinando, qual a importância que ela tem? Para qual igreja? A igreja como organização, ela tem um estatuto, ela tem a sua referência, que é o seu estatuto. A igreja como organização, se atente ao plural, à forma do plural que eu irei utilizar, porque lá na frente nós iremos fazer uma contraposição. A igreja como organização, ela tem lideranças. Dentre elas, o nosso pastor representa uma liderança local batista. Mas existem as convenções estaduais, existem as convenções nacionais. Ela tem as suas lideranças. A igreja como organização precisa disso. A igreja como organização, ela tem uma ritualística cultual, que são as diversas denominações. A gente sabe que os nossos irmãos assembleanos têm um modo de cultuar, nossos irmãos presbiterianos, os nossos irmãos luteranos, nós como os batistas, os nossos irmãos metodistas. A igreja como organização, ela tem a sua ritualística destrinchada nas diversas denominações. É importante que tenha, faz parte do ser humano. A igreja como organização precisa oferecer algum serviço à sociedade. As obras que nós fazemos de doação de alimento, os sábados que nós temos aqui, onde as pessoas fazem o cabelo, são instruídas psicologicamente. A igreja como organização precisa prestar algum serviço à sociedade, até para que, de fato, ela permaneça com o seu grau de importância de respeitabilidade. A igreja como organização precisa oferecer algum serviço à sociedade. Entretanto, essa igreja como organização, ela não prestará contas a Deus no grande dia. Conseguiu entender? Todas essas afirmações que eu disse de uma igreja como organização, aquele grande dia diante do Senhor, ela não tem importância. Porque diante de Deus, o que vai prestar conta de fato é a igreja como organismo. Se a igreja como organização, ela tem personalidade jurídica, a igreja como organismo não tem. A igreja como organismo, ela tem deveres intrínsecos, que são valores que fazem parte da essência. Olha que interessante. A igreja como organismo, ela tem valores. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, vai falar sobre valores. Os irmãos abrem para mim, por gentileza? Dá para abrir tranquilo? A igreja como organismo, ela tem uma palavra como referência, que é a Bíblia, que é igual à palavra. Olha que interessante. Eu coloquei uma observação pequena ali para mostrar a importância da Bíblia e da palavra. São sinônimos. Eu disse que eu seria bem técnico hoje. Para muitos, sim, mas eu vejo uma diferença importante. A Bíblia, se não for corretamente interpretada, ensinada, se o seu texto não for corretamente interpretado à luz do Evangelho de Cristo, ela pode ser usada para qualquer coisa. No mundo antigo, a Bíblia foi usada para escravizar as pessoas. No mundo antigo, a Bíblia foi usada para subjugar as mulheres, por causa de uma cultura à época que se esvaiu. A Bíblia Sagrada, se mal interpretada, ela pode provocar guerras, pode envergonhar pessoas, pode matar, pode ferir. Por isso que eu coloquei uma observação entre a Bíblia e a palavra. Falaremos mais, porque eu quero ler esse versículo, de como é importante o valor intrínseco que a igreja como organismo mostra para a gente. Olha que interessante, Mateus 5,3. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado para fora e pisado pelos homens. Pode voltar lá, por favor, irmão? Obrigado. Os deveres intrínsecos da igreja como organismo são valores que fazem parte da sua essência. A essência da igreja como organismo é dar gosto à vida das pessoas. Lembra que eu disse que a igreja como organização, ela tem alguns atributos até importantes na sociedade. Mas diante de Deus,
esses atributos são pouco relevantes. Mas a igreja como organismo, ela tem valores intrínsecos, ela tem identidades que não podem ser perdidas e ela tem uma essência em especial, que é produzir vida, gosto para o próximo. Uma igreja que não dá vida, que não produz fruto, que não dá sabor para o próximo, ela é uma igreja insossa, sem gosto, sem graça. Já comeu uma comida sem sal ou sem açúcar? Você sabe como é que é. Ela perde a sua essência. Igreja que não dá gosto ao próximo é uma igreja sem essência. É uma igreja que não sabe o que é, o que vai fazer e muito menos para onde irá. A igreja como organização, ela tem a palavra como referência. E como eu disse, nem sempre a palavra é a Bíblia e nem sempre a Bíblia é a palavra. O que eu vou dizer? A interpretação ruim da Bíblia pode gerar qualquer palavra, menos a palavra de Deus. Exemplo, ande pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, mais uma vez não quero citar nenhuma denominação, e muitos abrem a Bíblia, decoram textos, irmãos, falam bonitamente sobre as passagens de Jesus, ou falam sobre o peso do Antigo Testamento, mas a interpretação está morta. Sabe por quê? Porque o desejo é para satisfazer o ego, não é para compartilhar o conhecimento e produzir vida. Por isso que eu coloquei no início que a mensagem, a escola bíblica dominical, ela produz uma fábrica e não um armazém. Bíblia, só pela Bíblia, com uma interpretação errada, ela se torna um armazém, só estoca. Mas quando a mensagem bíblica se torna a palavra de Deus, em conexão intrínseca com o verbo encarnado, ela produz um rio. E esse rio, por onde ele passa, alguma coisa acontece. Mais uma vez eu não quero pregar, mas eu sempre deixo um spoilerzinho. Não há evangélico que se diz evangélico que entre ou conviva no mundo e não produza diferença alguma. Você precisa fazer alguma diferença. Ainda que você nunca diga a palavra Jesus, ainda que você nunca abra a Bíblia para alguém, mas o seu jeito de ser precisa ser diferente. Bem-aventurado é um homem, é um varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas acabou aí? Não. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Entendeu a diferença da Bíblia para a palavra? Aquele que tem a Bíblia até vive no meio dos escarnecedores, até convive bem, mas a meditação do homem é aquele que tem a palavra. Voltemos à nossa igreja. A igreja como organização tem um fim. A igreja como organismo, ela tem apenas uma liderança. E que liderança é essa? É o Cristo vivo. Por isso que eu disse, a visita que nós devemos fazer, proponentes da escola dominical, é a visita ao Cristo. Tem dúvida de como agir? Eu sei que os pastores fazem muito isso, eles são habilidosos disso. Não sabem o que fazer, o que aconselhar, como ensinar. Olha para o cara. Não Romário, que diz o cara baixinho. É o cara Cristo. Olha para ele. Como é que ele tratou os adúlteros? Ele deu um chute, colocou o pé para fora? Ele disse que ia para o inferno? Ele disse que não tinha mais jeito? Como é que ele tratou as crianças que estavam tentando fazer uma bagunça em volta dele? Falou, sai daqui, vocês estão perturbando. Como é que ele tratou os menos vulneráveis na sociedade? Como é que ele lidou com os enterros? Como é que ele tratou o ser humano? A igreja como organismo, ela tem uma liderança. Ela tem um alvo. Ela tem um firme fundamento no qual sempre, em qualquer dúvida, devemos fazer uma visitação. A igreja como organização, ela tem uma ritualística que eu disse. Ela tem um modo de cultuar. Eu vou voltar no slide para você perceber. Eu coloquei. A igreja como organização, ela tem uma ritualística cultual. Em contrapartida, a igreja como organismo, ela é de fato o culto. Ela não presta um culto, mas ela é de fato um culto. Referendando isso, leremos o Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 21. Olha que interessante da igreja como organismo. E Jesus declarou, crê em mim, mulher. Jesus conversando com a mulher samaritana. Crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Eu quero parar por aí porque o texto vai seguindo. A igreja como organismo, ela não tem um local definido de culto.
Porque se de fato ela é o culto, a sua vida é uma prostração constante. A discussão entre eles era ou o Monte Gerizim ou Jerusalém. E o Cristo fala, fica tranquilo, vai chegar o momento, e já chegou, que não será nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém. Aí você pega a etimologia da palavra Jerusalém, significa habitação da paz. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que o seu local de prestação de culto deve ser muito mais do que uma habitação da paz. Deve ser a paz propriamente dita. A igreja como organismo, ela é o culto. Porque onde ela está, onde nós seres humanos estivermos, o altar de Deus estará erguido ali. E tem sacrifício, tem fogo, e a manifestação de Deus é operada. A igreja como organismo, ela é um agente relevante para a sociedade. Eu falei que a igreja como organização, ela oferece um serviço para a sociedade. Pode ser um serviço bom, pode ser um serviço ruim, pode ser um serviço, meu irmão Francisco, só para prestar conta, para dizer que estamos fazendo alguma coisa ali. Fazemos um templo grande, um estacionamento grande, fazemos uma obra social, mas nos bastidores a maracutaia acontece, a família pouco é preservada, traições atrás de traições, a relativização do casamento, isso é outro assunto, não tenho autoridade para falar sobre isso. Mas imagine daqui a uns 20 anos, né, pastor? Sendo normal. A esposa ficou um pouco velha, tá ali, um pouquinho gordinha, o marido tá, vou trocar por uma novinha. Daqui a uns 20 anos pode ser normal isso. E as pessoas, glória a Deus, Deus é bom. Essa é a igreja como organização. Passa batido, funciona. Está prestando conta para a sociedade. A relativização dos princípios e padrões bíblicos. A família não vale tanto não, a gente vai tocando aqui, chego em casa, bato nos filhos, bato na esposa, agrido meus pais, mas meu pai não cuidou bem de mim, não importa, ele é seu pai, cuide dele, respeite ele. Honrar pai e mãe é isso, ainda que a sua educação não tenha sido assistida de bom grado por eles, mas eles são seus pais, ela carregou você por 9 meses, então ela é a sua mãe, mas ela fala bobagem, não importa. Ame ela, cuide dela, reverencie ela. A igreja como organismo não precisa disso. Como organização, desculpe, não precisa disso. Mas a igreja como organismo tem esses valores. Você nunca parou para se perguntar que no Antigo Testamento o único mandamento que Deus deu, que gerava uma promessa, era honrar pai e mãe? Honre pai e mãe por quê? Vou prolongar os dias da sua vida. Não somente dias físicos, mas dias de honra, de respeito. A igreja como organismo, ela não negocia os seus valores. Não, mas irmão Sérgio, o século XXI é diferente, o avanço da internet e da tecnologia proporcionou algumas vantagens. A igreja como organização gosta disso. Ela dá uma facilitada, ela faz vistas grossas, ela quebra o galho. Mas a igreja como organismo não, ela não negocia esses valores, porque ela tem a identidade daqueles que ensinaram no passado. E o último tópico, ela é um agente relevante para a sociedade, como eu disse, porque ela não oferece um serviço à sociedade, mas ela é relevante, ou seja, ela produz impacto e diferença, relevante para a sociedade. E no final da igreja como organismo, e faltou até um acento ali, ó, prestará contas ao tribunal de Cristo. Essa vai. 2 Coríntios 5:10, para lermos. Lembra que a igreja como organização diante de Deus passava batido? É legal. Mas a igreja como organismo tem algo a responder. Ela tem algo a entregar. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo. Lembra que nele Cristo habitou a plenitude corpórea, por meio do corpo, quer boas ou quer mais. A igreja como organismo, ela tem uma satisfação a Deus. Ela precisa falar o que fez, o que está fazendo, o que está informando e como está influenciando as demais pessoas. Até aqui, fui claro, irmãos? Alguém quer fazer uma observação, uma pergunta? Alguém quer colocar algo importante, desde que seja conciso para nós, para acrescentar no nosso momento? Ou deixa para o final, que é melhor de repente, né? Então quero que fique claro o impacto e a importância que a igreja como organização tem para o mundo. Igreja como organização, personalidade jurídica, obrigações legais, estatuto, lideranças, ritualística cultural definida, dadas diversas denominações.
A igreja como organização precisa oferecer algum serviço à sociedade. Pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser um serviço na maquiagem, na malandragem, mas ela tem que oferecer. Mas ela não prestará contas a Deus no grande dia. Em contrapartida, a igreja como organismo não tem personalidade jurídica, mas ela tem deveres, valores fundamentais, essenciais. Ela tem uma palavra como referência, que nem sempre é Bíblia, mas é a Bíblia interpretada à luz do Verbo encarnado. Vou fazer mais uma observação antes de pararmos sobre isso. O Cristo viver entre nós, alguns pensam, irmão Nelson, foi só por causa dos milagres, só para curar morto. Lázaro vem para fora, é legal, né? Talita cum, eu te ordeno, levanta-te. Filho de Timeu, abra os olhos. Bartimeu, filho de Timeu. Mulher, diversos milagres. O Cristo encarnado andou entre nós para que ele fosse exemplo. Para que você tentasse, ainda com a sua limitação, fazer com que a sua natureza assemelhe-se à natureza divina. Cristo veio andar entre nós para que nós tivéssemos uma referência de como Deus é, como Deus faz e como Deus age. A igreja como organização não tinha isso, mas a igreja como organismo tem, que é a palavra conectada ao Verbo encarnado. Ela tem uma liderança, ela tem de fato culto, faz parte dela, e ela presta serviços relevantes à sociedade e também tem algo a prestar conta com Deus. Para finalizar esse momento, a importância da escola bíblica na igreja, a igreja como organização, como eu disse, ela é substituível. Eu abro, se não der certo, meu pastor, eu fecho e abro outro. Se não der certo, eu fecho e abro outro, sem compromisso, sem responsabilidade, sem referências. Aquilo que nossos irmãos na escola bíblica viram, o irmão Francisco, a irmã Jane e os demais. Vou fazer igual o Jeroboão, já que ninguém está me aceitando, eu vou ordenar alguns sacerdotes, ordeno alguns pastores, vão falar como eu, vão vociferar as palavras que eu vocifero e tudo está certo. Se for mentira, se for calúnia, tudo está certo. A igreja como organização ela é substituível por causa disso. Ordeno um, se não der certo, ordeno outro. Se der errado, fecho o templo e vou abrindo outro, sem compromisso e sem responsabilidade. A igreja como organização, ela sobrevive bem sem EBD. Isso não é a palavra minha, é o resultado que você vê hoje. Sobrevive bem, vamos caminhando. Coloca louvor no lugar. Coloca alguém fazendo uma gracinha ali. A gente faz uma igreja maior, coloca um campo de futebol e a garotada fica jogando bola no lugar da EBD. A igreja como organização, vai passar um pouco do tempo, depois eu volto nesse tema. Eu vou falar o tema, aí eu paro, depois eu retorno ali. A igreja como organização, ela tem o corpo de um zumbi. Sempre que eu lembro do zumbi, eu lembro do filme Resident Evil, né? Você vai lembrar dos zumbis, né? O zumbi anda, o zumbi se alimenta, ele até tenta falar, mas tudo baseado na disfuncionalidade. Falaremos sobre isso. A igreja como organização ela é uma espécie de vale de ossos secos. Em contrapartida, mas porém, entretudo, todavia, a igreja como organismo, ela tem fundamentos. Ela não sobrevive sem escola bíblica dominical. Ela é um corpo funcional, que tem lógica, que tem coerência, que tem funcionalidade. E ela tem um corpo pujante, enérgico. Um corpo que faz a diferença. É o famoso versículo de Atos 2. Eu falei sobre ele, mas sem querer eu não li o versículo. Eu falei sobre ele, mas não destrincei. Abre pra gente, irmã, Atos 2, do 42 ao 47. Vai fazer parte também da nosso ponto. Olha que interessante que a irmã Jane falou. Eu comentei, mas não li os versículos. Estava no cantinho ali, a fonte estava um pouco pequena, eu passei despercebido. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43, vamos até o 47. Em toda a alma havia grande temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos. Olha o problema aí. Por isso que eles eram, não primitivos somos nós, eles eram evoluídos. Vendiam propriedade e repartiam com todo mundo. Segundo cada um, sabia cada um havia de mistério de receber. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aí que vem o auge, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Eles tinham gosto, eles davam gosto às pessoas, caíram na graça do povo. Não era porque era uma igreja caída na graça do povo por ser permissiva, por ser extremamente irresponsável com os firmes fundamentos da sua fé.
Eles caíram na graça do povo porque eles tinham sinais, eles tinham maravilhas, eles tinham fundamento, eles tinham mensagem, eles tinham palavra. Por isso que eles caíram na graça do povo. Não é porque era uma igreja que tinha só ar-condicionado, que era grande, uma igreja que tinha um campo de futebol na frente, porque os jovens tinham acesso aos melhores retiros, nos melhores sítios do país, do local, não. Caíam na graça do povo porque eles tinham tutano, eles tinham conteúdo, eles tinham palavra. Caiu na graça do povo e todos os dias acrescentava-se o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Tem palavra, tem poder, tem maravilha, tem transformação e, consequentemente, tem salvação. Eu falo de salvação, não de convencimento. Eu falo de conversão, não de adaptação para uma religião que é boa, que pode proporcionar para mim uma vida financeira melhor. A conversão do evangelho é isso. É transformar a vida do ser humano. Não se adaptar para ser uma pessoa um pouco melhorzinha, uma condição de vida melhor, não. A igreja caiu na graça do povo porque eles tinham transformação. E seguindo, a importância da escola bíblica para a igreja contemporânea é isso. A igreja como organização e a igreja como organismo. Falamos sobre isso. A igreja como organização, que é a sua estrutura física, ela pode ser substituível. A igreja como organização sobrevive sem a escola bíblica dominical. Mas a igreja como organização, o seu corpo é semelhante a um zumbi. E ele se torna um vale de ossos secos, que leremos Ezequiel no capítulo 37, versículo 1 até o versículo 12. Não sei se eu vou ler até o final, mas dá para a gente começar. Olha que interessante o texto de Ezequiel. Sempre lembrando, a igreja como organização, ela tem estruturas, mas ao mesmo tempo ela vive de aparência. A igreja como organismo que somos nós, ela tem uma essência, ela tem um fundamento, ela tem uma palavra. E o vale de ossos secos, Ezequiel capítulo 37, representa muito bem. Foi uma visão que Deus deu a Ezequiel, e ele foi levado a um grande vale. Esse texto é muito lindo, você precisa ler em casa. Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos. Você entendeu que a igreja como organização, ela tem número? Tem muita gente, tem templo, tem estrutura. Hoje, irmão Francisco, tem grana, muita, mas ela é um vale de ossos secos, porque ela não tem tutano, ela não tem estrutura. Eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Versículo 3: e me disse, caso o Senhor, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Deus está dizendo, Ezequiel, analogia com a nossa aula, essa igreja como organização tem condições de se transformar numa igreja como organismo vivo? É possível, como eu sempre digo, é possível você pegar uma estrutura e não deixar com que ela morra em si mesma, mas que você alimente ela com o verbo vivo e encarnado que é o Cristo vivo. E Ezequiel fala, Senhor, tu sabes. E no verso 4, então abra a boca, então profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Percebeu o processo? A igreja como organização que está morta, que está uma igreja zumbificada, disfuncionalizada, sem estrutura, sem esperança, ela começa a se organizar, começa a se funcionalizar. E porei nervos sobre vós. Olha o processo de confecção do corpo humano. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Tem o versículo 7 também. Então profetizei como se me deu ordem, e houve ruído. Olha o barulho, houve ruído. Outrora o vale de ossos secos começou a se mexer. Uma igreja que faz a diferença, ela produz barulho, não no grito, mas o barulho com o constrangimento da humanidade. A humanidade tem que olhar para a igreja. Fala com o pastor sobre o sermão do Jonathan Edwards. Quando ele pregava, quando ele pregou na época, as pessoas seguravam nos bancos da igreja com medo de serem afundadas ao inferno. Então, no caso o sermão de Jonathan, no caso a igreja, ela tem que produzir constrangimento ao mundo, mas não pelos seus escândalos, mas sim pelo impacto que a sua palavra promove, pela reverência e pelo respeito. Então profetizei como se me deu a ordem, e houve um ruído,
enquanto eu profetizava, e eis que se fez o rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso no seu osso. Está percebendo a funcionalidade? Cada osso no seu osso. Cada um tem uma função. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque é a escola bíblica que vai fundamentar essa essência da força da palavra. Lembra que eu falei que a escola bíblica dominical, ela conecta a mensagem de Deus à igreja? É a escola bíblica dominical que pede que a igreja é uma organização robusta. Tem sócios. A igreja de organização para uma igreja viva. Os seus espíritos do Senhor fez hoje em ele, produzimos em vida e vida com organização. Então temos por nós nos vivificar. Falar aos discípulos e a igreja é morta da organização, mas a igreja reviveu. De todas as justas, segundo a justa operação de cada raste do corpo, para a sua edificação e a vontade da graça do povo, e os salvos são acrescentados. A igreja, a essência, ela tinha salvação, ela tinha funcionalizado. Lembrando que disse anteriormente, o corpo de um zumbi, ele aparentemente se assemelha ao corpo. Você está olhando de longe, é um filme dentível, você olha de longe, andando bem ventilado, ele bem baiano, mas quando você se acima dele, ele não funciona. A sua organização é totalmente desconectada com a realidade. Não é o nós pode ver, carne humana, né? Comparação, os quais Paulo levantou na mão, capacete, ela tem 6 áreas de paz, ela tem estrutura física. Sempre não vou pegar, mas tem uma analogia interessante. Você observa aí no número 14. Quando a mulher de Jeroboão foi calada. Por onde caminha as sandálias do Evangelho da Paz? Por onde a gente anda? Na roda dos escarnecedores? Só se for para produzir frutos. Se escarnecer no meio, perdeu. O homem de Deus é conhecido por onde ele pisa. Não é assim, irmão Nelson? Os irmãos recebendo agora disso. Por onde ele pisa, o que ele faz. A importância da igreja, a importância da escola bíblica na igreja como organismo, igreja como organização. Parou aqui, deixa eu passar. Consegue passar isso. Resumindo esse tópico. Escola bíblica forte igual uma igreja forte. Não tem jeito. A igreja é a cara de sua escola bíblica. Como eu falei, a escola bíblica ela vai impedir que a igreja como organização morra em si mesma, mas que ela tenha vida como organismo vivo, que tem corpo, que tem membros, que tem braços, que tem articulação, que tem propósito e, por consequência, presta um papel relevante para a sociedade. Maravilha, irmãos? Depois dessa pequena introdução, nós iremos entrar de fato na importância histórica que a escola bíblica tem para o mundo, o cenário que ela nasceu, o cenário que ela se desenvolveu. É claro que há outras informações, o estudo é muito longo, há controvérsias, né? há créditos de um ou outro, mas eu fui na história média, naquilo que os teólogos, os estudiosos, as pessoas que falam sobre o tema nunca deixaram de falar. Tentei achar uma convergência. Antecedentes históricos no modelo atual de escola bíblica. Iremos observar algumas figuras proeminentes, de fato, os seus precursores, alguns que a incentivaram, apoiadores, e ela foi importante que ela teve um cenário histórico importante. Você observar no século XVII, no final do século XVII, lá por volta do ano 1688, pouco antes disso, a Inglaterra se tornou um país, uma nação forte e pujante. Você observa que alguns fatos aconteceram que fez com que a Revolução Gloriosa, que foi a Revolução Inglesa, influenciasse aquele povo e aquela geração. Você observa que o próprio sistema histórico da época de governo era o absolutismo, mas era um absolutismo onde o parlamento inglês não tinha força praticamente alguma. E com a Revolução Gloriosa nós vemos a ascensão da burguesia, e nós vemos também que a monarquia deixou de ser uma monarquia especialmente absolutista. Ela se torna uma monarquia parlamentarista, que é hoje o modelo inglês até hoje. Eles têm um rei lá, por isso que brincam, né? A figura do rei não, tem uma expressão que eles usam, rei da Inglaterra, tem uma figura. O rei está lá, mas o parlamento que tem as decisões, o parlamento tem a sua força.
E no final do século XVII, a Revolução Gloriosa fez com que a Inglaterra fosse uma nação forte, uma nação diferente das demais nações. E esse cenário histórico proporcionou que a Inglaterra tivesse uma marca histórica diferente no nascimento da escola bíblica dominical. A gente observa que figuras, eu falaria mais à frente, como John Wesley, Hannibal More e por consequência Robert Hicks, que é tido como pai da escola dominical, eles são todos do berço inglês. Nasceram de lá porque a nação foi diferente, a nação estava diferente, estava pujante, estava forte. A nação estava tão forte que ela teve colônias por todo o mundo. Teve colônias na América, teve colônias na Ásia, teve colônias na Europa. O próprio idioma inglês facilitou e foi difundido pelo mundo também por causa disso. A nação americana também era forte, mas a nação inglesa também se tornou muito forte. E essa Revolução Gloriosa, que por consequência aconteceu também depois, os Atos da União, que foi praticamente a criação do Reino Unido, onde se uniu o país de Gales, tem outras referências também, eu não sou historiador, não vou me entrar nesse assunto. Mas em 1707 foi mais um fortalecimento da Revolução Gloriosa, passando a ser chamada de Reino Unido. Em 1760 nós tivemos a Revolução Industrial, e olha que interessante, com a Revolução Industrial, com o êxodo rural, as pessoas saíram do campo, foram para a cidade, começaram a trabalhar, começaram a produzir fábricas, começaram a chegar na cidade, muitas pessoas resolveram trabalhar, e a gente observa que o número de crianças trabalhando aumentou também, tanto o número de crianças quanto o número de mulheres. E a mão de obra barata foi toda difundida por esse período da Revolução Industrial, em especial na Inglaterra. E com esse crescimento da Revolução Industrial, muitas crianças, durante segunda, terça, quarta, quinta, até sábado trabalhavam, os seus domingos ficaram livres, ficavam desamparados. E aí que nós vemos que um homem, em especial Robert Hicks, trouxe uma atenção especial a esses pequeninos, e a escola dominical, no formato que nós temos hoje, começou a nascer. E a irmã falou muito bem sobre isso, a irmã Gênesis, nós vamos falar que não era um modelo simplesmente rápido, mas era um modelo que tinha conteúdo, que tinha profundidade, que era muito mais do que isso. Mas eu contei essa história para você perceber que o cenário de crescimento da Inglaterra, a Revolução Industrial, muitas pessoas trabalhando, proporcionou com que futuramente crianças ficassem desamparadas, o aumento da criminalidade aumentasse, e a escola dominical veio para suprir não somente o problema social, mas ela veio para trazer força para a igreja. E figuras proeminentes que se destacaram, nós vemos John Wesley, foi um importante colaborador e um dos maiores incentivadores da escola bíblica dominical. No ano de 1736, durante uma obra missionária na Geórgia, John sempre demonstrava preocupação com a educação infantil, participando ele próprio, inclusive, do processo de catequese. Olha a importância que um grande pregador do século XVIII, pai do metodismo, deu à escola dominical. E uma famosa frase célebre que ele disse: Deus começa as suas obras, Deus começa uma obra pelas crianças. Então você observa que figuras importantes colaboraram para o nascimento do formato da escola dominical como nós conhecemos. É claro que se nós pegarmos desde os primórdios, a escola dominical começou com Cristo, ensinava as pessoas, falava do seu amor. Mas esse formato que nós temos conectado à igreja, começou nesse período, no século XVIII, com John Wesley, dando um grande apoio e depois referendado por um homem chamado Robert Hicks, que é tido como pai da escola bíblica dominical. Outra pessoa importante que deu uma ênfase em especial foi Hannibal More, não sei se o nome certo é esse mesmo, se a pronúncia é essa mesmo. No ano de 1769, ela tinha só 26 anos e começou uma escola bíblica dominical na sua residência. Ela foi convertida ao evangelho, se converteu ao evangelho ouvindo os sermões de Wesley. Então ela observou como era importante. Você observa que no comecinho sempre foi assim: as crianças desamparadas, pessoas que precisavam ouvir a mensagem, foram convocadas por essas pessoas e ali receberam a instrução, o firme fundamento da palavra. E o grande pai, que é o fundador das escolas dominical, pelo menos o consenso de que ele é, que é Robert Hicks. Como eu falei, o cenário da Inglaterra de Revolução Industrial proporcionava com que a mão de obra fosse barata, muitas pessoas trabalhavam, inclusive as crianças trabalhavam de segunda até sábado, e aos domingos elas ficavam livres. E esse domingo livre proporcionou com que o índice de criminalidade fosse alto na cidade.
Muitas crianças soltas à vontade, sem muito propósito, sem muito objetivo. E esse grande jornalista, homem de Deus também, jornalista, inicialmente ele estava preocupado com o sistema prisional, com as condições que os presos tinham no momento. Ele olhava o sistema prisional, ele via as crianças, ele pensava, poxa, no futuro elas estarão aqui. Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso cuidar dessas pessoas. E aí que ele teve uma grande ideia, chamou 4 irmãs para o auxiliarem e a escola dominical começou a nascer no seu formato que nós temos hoje. Ele era o crítico do sistema prisional, como nós falamos, e a escola dominical tinha um formato interessante. Não era só a matéria bíblica. Para ele atrair as crianças, que na maioria das vezes não sabiam ler e nem sabiam escrever, ele ensinava no período da manhã matemática, história, ensinava inglês também. E na parte da tarde, entre 1 e 5 horas da tarde, ele ensinava a matéria bíblica, além de moral e ética. É verdade. E a história diz que depois de praticamente uma década, mais de 1 milhão de crianças foram educadas por ele e pelas pessoas que auxiliaram o seu ministério. E um fato interessante, depois de uma década de ensino, de acolhimento, de pregação da palavra, de anunciação da mensagem do Evangelho, depois de alguns anos, de quase uma década, houve um período que nenhum caso de criminalidade foi julgado naquela comarca que era a cidade de Gloucester. Então você observa que o nascedouro da escola dominical, ele começa com as crianças que estavam perdidas, sem direção, precisando de um amparo social, de uma ajuda, e um homem, inicialmente, ele se aproveita daquela oportunidade, que ele era um crítico ao sistema prisional inglês. Ele pega as crianças, ensina as matérias básicas importantes, que é a matemática, que é a história, que é a própria língua inglesa. E juntamente com as irmãs, ele começa a ensinar as matérias bíblicas também. Moral, ética, mas ele ensina a Bíblia e a palavra de Deus. E esse modelo que nós conhecemos hoje se espalhou pelo mundo, chegando ao nosso Brasil. Esse modelo fundou igrejas como a Igreja Congregacional ou Congregação Cristã do Brasil, se me falha a memória. Mas ela foi fundada pela Escola Dominical, uma igreja que foi fundada pela Escola Dominical no ano de 1855. Então esse modelo de escola dominical que nós conhecemos hoje, ele só foi possível porque alguém observou que as crianças estavam desamparadas, sem auxílio, sem preparo, sem direção, sem nada para fazer aos domingos, e ele ensinou, ajudou pessoas para falar da mensagem de Deus. Eu quero resumir para vocês. A escola bíblica dominical, ela é muito mais do que uma programação da igreja, mas ela representa a conexão de quem está perdido, desamparado. Ele apresenta uma conexão de quem é uma igreja como organização e faz com que ele se torne uma igreja como organismo. Ou seja, a escola dominical, ela reconecta ou auxilia na reconexão do ser humano com Deus, com Jesus, com os princípios do Evangelho. Mais uma vez eu repito e faço alusão. Você não se estranha que muitas denominações, não quero citar o nome por respeito, não tem escola dominical? Coloca um louvor para substituir, coloca uma programação, coloca uma agitação, não quer que saiba. Porque a palavra, ela confronta as falsas heresias. Você não percebe que a escola dominical, uma igreja, quando tem firmeza na palavra, nós somos esse caso, firmeza na palavra, ela vai empurrando a heresia para fora, sai na marra, ou pelo menos ela não subsiste, ou pelo menos ela com vergonha, ela vai pelo cantinho e vai embora. Por quê? Porque a força da palavra constrange aqueles que querem andar na corrupção e na mentira. Esse jornalista teve essa preocupação com o sistema prisional inglês e canalizou a sua preocupação com as crianças, porque ele falava assim: o sistema prisional que eu critico hoje será habitado pelas crianças no futuro. Se eu não fizer algo hoje, o futuro será muito pior. A escola dominical é o marco, o sustentáculo da igreja para que a palavra esteja sempre viva, firme e eficaz. Esses homens fizeram a diferença, transformaram as crianças e nós precisamos fazer a mesma coisa. Olha que interessante, como eu falei, tudo se resume, tudo é do berço, a água foi bebida na mesma fonte, o nosso Cristo. Você observa a famosa passagem de Jesus dos pequeninos. Você percebe que discípulo tem mania de resolver os problemas do mestre. Jesus estava pregando como sempre,
E a multidão vem, né, irmão Nelson? Tenta abraçar Jesus, tenta fazer aquela bagunça toda e os discípulos afastando. Fica para cá, vai para lá, chega daqui. Mania de discípulo. Discípulo tem mania de escolher o lugar que quer ficar depois que morrer. Sempre discípulo. O mestre nunca se preocupa com isso. Discípulo está sempre questionando, mas o mestre não. O mestre, como Jesus, via as crianças e falava assim: disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Já parou para analisar esse texto, fazer a exegese dele, a interpretação dele profundamente? Como e semelhante a elas. Os pequeninos não se reservam, eles dão o máximo que querem dar. Já começou a brincar com uma criança e quando ela gosta de uma brincadeira, ela fica horas fazendo aquela mesma coisa. Brinca com a sua filha de se esconder atrás do seu filho, de uma cortina ou de alguma coisa. Você vai ficar o dia todo ali. Ela não vai parar. Sabe por que ela não vai parar? Porque ela gosta de fazer aquilo. Ela não se reserva, ela não tem vergonha, ela não tem limites, mas aquele limite do bem, limite de querer fazer aquilo que ela gosta. Ela tem a pureza do coração, ela tem a simplicidade. E mais importante, a irmã Ani, a irmã Conceição, os irmãos que têm filhos, que têm netos, ela faz sem buscar nada em troca. O grande segredo de termos uma escola dominical forte: homens conectados com Deus. Para fazer a diferença é fazermos tudo sem querer nada em troca. Não adianta. A partir do momento que você faz qualquer coisa buscando algo em troca, o jogo já virou de interesse. Se tornaste uma igreja como organização e o organismo morreu dentro de você. O segredo de ser como uma criança é você dar o que tem sem buscar nada em troca. Mas eu não tenho reconhecimento. Quem disse que você teria? Mas ninguém faz menção àquilo que eu fiz. Qual é o problema? Mas ninguém me dá a oportunidade. John Wesley falou que o campo missionário dele é o mundo. Para que essa aqui é a oportunidade? Olha o campo missionário aí fora. O mundo te espera. Mas a mão não foi estendida para mim. Qual o problema? Estende a mão você para a pessoa. O sentimento de criança, ele se conecta à escola dominical, porque você consegue imaginar as crianças com 12, 13, 14 anos, lá em Gloucester, na Inglaterra, questionando: ô irmão Rakes, a gente vai ganhar alguma coisa em troca aqui? Por que você está fazendo isso? Não, elas só queriam aprender, só queriam ouvir, só queriam saber. Você começa a conversar com as crianças e ela pergunta: já viu aquela brincadeira do show da Luna? Por quê? Tudo por quê? Ela só quer saber o porquê. O berço da escola dominical, ele passa pela voluntariedade e transparência de uma criança. Só é possível termos uma escola dominical e ela ser relevante para a igreja se o sentimento dos pequeninos estiverem dentro de nós. Fazer sem buscar nada em troca. Como diz a minha mãe, não fez mais do que a sua obrigação. Não fez mais do que a sua obrigação. Diante de Deus, esse é um sentimento. E a nossa escola dominical, ela faz a diferença. Eu deixei no início, falei uma mensagem inicial. E nesse final também queria deixar uma mensagem para você. Você está um pouco pequena, se puder aumentar um pouquinho, vai ajudar os irmãos. Mensagem de dois teólogos que eu gosto muito, que eu já li algumas obras dele, Jürgen Moltmann e o Leonardo Boff. Na verdade, essa frase, essa expressão, está no livro deles, que é A Esperança para a Criação Ameaçada, mas foi dita por um pastor metodista, que é o Levi Bastos, que é um grande professor de história, da religião, de teologia. E ele deixou essa frase importante para a gente que está nesse livro. Olha que interessante. Só se vive com fé quem se exercita na esperança. Só se vive com fé quem se exercita na esperança. Uma esperança, entretanto, que seja ativa e criativa. Que se saiba utópica. Olha que interessante, que pode a gente confundir. O que ele está dizendo? Essa esperança, irmão Nelson, que ele está querendo dizer é tão grande que parece loucura, que parece uma utopia, porque ela é ativa e criativa. Parece mentira, parece inalcançável. Que se saiba utópica e que por isso mesmo se ponha a fazer no tempo que se chama hoje. Ou seja, você percebeu como é que a esperança bíblica não é aquela coisa do futuro? A esperança é hoje. Eu preciso fazer com que a EBD se transforme relevante e importante para a igreja hoje. É um projeto já, urgente, que se saiba utópica e que por isso mesmo que se ponha a fazer no tempo que se chama hoje, a fazer no tempo que se chama hoje a antecipação do futuro de Deus.
Ih, irmão Sérgio, agora eu não entendi. A antecipação do futuro de Deus. Sabe o que é? O evangelho, quando pregado, a palavra, quando é ensinada, a vida do cristão na terra, ela deve ser a antecipação do futuro de Deus. Esse progresso humano que nós temos, que é a nossa evolução tecnológica, ela precisa, ou ele precisa se encontrar com o futuro de Deus. O modo com que você vive diz em que ponto da história está o futuro de Deus em ti. Deu para entender? Vou voltar para você compreender. A antecipação do futuro de Deus é a vida do cristão como se fosse um flash da eternidade. Você entendeu a profundidade disso? A vida do cristão e o modo de operar que ele tem e a sua entrega à palavra, ela reflete uma peculiaridade, uma fagulha daquilo que será a eternidade. Você vive hoje uma vida pobre, desgraçada, miserável, mentirosa. O futuro de Deus está antecipado nisso em você. Mas se você vive em bondade, em justiça, em verdade, em liberalidade, em perdão, em verdade, em bondade, o futuro de Deus está sendo muito bem antecipado em você. E esse mesmo livro diz, depois desse prefácio, o professor Levi coloca: porque no final, aquilo que é bom, justo e verdadeiro vai prevalecer. A escola dominical é a conexão da igreja como organização, transportando-a para a igreja como organismo. E uma igreja que tem uma escola dominical forte, ela reflete flashes, fagulhas, percepções, ainda que iniciadoras, do futuro brilhante de Deus na terra. A caminhada na terra deve ser flashes, fotografias, vídeos, não tem aqueles vídeos no TikTok? Vídeos do futuro de Deus na sua história. Amém, queridos? Deus abençoe todos, foi um prazer inenarrável falar com vocês aqui. Espero ter outras oportunidades, que você ouça essa palavra de Deus no seu coração. Amém, queridos? Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão Nelson.